A palavra sagrada para o reavivamento matinal. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E ela deu à luz um filho varão, que há de apacentar todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Versículo 10. Então ouvi uma grande voz no céu dizendo: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusa dia e noite diante do nosso Deus. Penina tinha filhos, Ana não tinha filhos. Essas duas mulheres representam dois princípios fundamentalmente diferentes. Representam dois ministérios fundamentalmente diferentes. O ministério de Ana era fazer vir o rei. Não era ter muitos filhos. O ministério de Penina era ter muitos filhos, ou seja, era um ministério com muitos frutos. Penina e os seus filhos são filhos de Deus, mas nenhum deles tem nada a ver com o reino de Deus. Leitura de hoje. Ana chorou, jejuou, orou e clamou ao Senhor por um filho que seria absolutamente consagrado ao Senhor para o seu serviço. Foi esse filho que estabeleceu o rei. Se ainda estamos na esfera dos juízes, podemos ser abençoados, mas os olhos de Deus não estão em nós. Se estes não fossem os últimos dias, esperaríamos que Penina tivesse muito mais filhos. No entanto, se estou correto, estes são os últimos dias. E os olhos de Deus estão naqueles que podem ser o meio para estabelecer o rei. Perguntemo-nos, qual é o nosso ministério? Temos parte nesse ministério especial? Nesse ministério de Ana? Alguns só pensam em avivamento. Há, porém, o ministério mais importante de estabelecer o rei. O caminho de Ana não era fácil, e as comparações e humilhações de Penina o tornaram ainda mais difícil. Aqueles que querem ser Anas têm de se preparar para ser perseguidos e desprezados, para chorar e jejuar. Tem de ser pago um preço, porque esse ministério vem mediante provações e sofrimentos. Ele tem de ser trabalhado em nós. Os outros podem comer e beber e contemplar os seus filhos, mas eis aqui uma pessoa que jejuou e chorou. Não se trata de quantas pessoas podemos salvar, mas trata-se de Deus obter o seu grupo de vencedores. Deus quer obter um povo que é capaz de orar e estabelecer o reino. A oração de Ana foi o canal para o nascimento de Samuel. As nossas orações devem ter como resultado gerar vencedores. O que fizemos a esse respeito? Do nascimento de Samuel, vemos uma linha de profetas que também poderiam ser sacerdotes para estabelecer o rei. Ana teve um filho, um profeta. Deus tinha alcançado muito com Ana. Ele guiou-a através de muitas dificuldades. Como resultado, ele conseguiu encontrar alguém que podia colocar de lado, comer e beber e tudo mais. Ela chegou ao ponto que não podia continuar sem um filho. Ela chegou ao ponto em que tinha de ter um filho. O filho, em 1 Samuel capítulo 1, é o filho varão em Apocalipse capítulo 12. Aquele que estabelece o rei e o reino. Quando Deus muda a sua atitude para com determinado assunto, ele faz um mover dispensacional. Todo mover dispensacional introduz uma nova maneira de Deus. Seu mover dispensacional mais importante está em Apocalipse 12. Ele quer terminar esta era e introduzir a era do reino. Seu propósito não é geral e nem costumeiro. Como ele pode levar esta era ao final e introduzir outra? Ele necessita ter seu instrumento dispensacional. Isso é o que Deus quer fazer hoje. O arrebatamento do filho varão traz o fim da era da igreja e introduz a era do reino. O filho varão
possibilita Deus a mover-se. Se não existisse o filho varão e o arrebatamento, Deus não podia fazer um mover dispensacional. Hoje, Deus está esperando pelo filho varão. Somente o arrebatamento pode precipitar os eventos de Apocalipse, capítulo 12, versículo 10.